Deixa ela aberta primeiro aí, vai. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Acho que o microfone da Nadine está com problema. Pronto? Pronto. Isso. Bom, gente, boa noite. Essa é a primeira live da Igreja Batista em Caparica. Eu sou a Nadine e vou mediar esse encontro com a participação do pastor Eliomar Correa, que é professor, administrador e psicólogo, e o pastor Daniel Engelberg, que é responsável pelo Ministério da Família da Filha. Então, oi, pastores. E aí, galera, boa noite. Boa noite. Bom, a pandemia do novo coronavírus, infelizmente ainda em curso, trouxe uma nova forma de nos relacionarmos uns com os outros e novas palavras foram adicionadas ao nosso diário, como isolamento e quarentena, não é mesmo? Outro fator também é que nós estamos interagindo com a nossa casa, o nosso lar. Quanto mais caótico fica lá fora, no mundo, mais buscamos o bem-estar aqui dentro da nossa casa, de nossas relações. Por isso, é importante buscar constantemente, e hoje é dialogarmos sobre isso com ambos os pastores, entendermos o papel da família diante desse caos que tem atingido a nossa humanidade. Para começar, eu tenho uma primeira pergunta, que é para o pastor Mazinho, que é: por que a família ela é fortaleza em tempos de crise? Boa noite, Boa noite, Gabriel. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos aqueles nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando nessa live, né, a primeira live da primeira Igreja Batista da Família. Estamos vivendo uma época em que fica fácil de perceber o porquê que a família é uma fortaleza em tempos de crise. Todos nós precisamos, numa circunstância como essa, ou outras circunstâncias que são difíceis e adversas, precisamos viver em sociedade. Nós precisamos ser cuidados e sermos cuidadores também. Então, a família, nesse momento, ela como aquele lugar da cuidadora, da acolhedora, da segurança, da estabilidade, do conforto. Então, a família se torna, assim, de forma muito clara, fortaleza, um lugar seguro para a gente poder retornar e ali ser cuidado, ser tratado, ser restaurado, ser recuperado. A ideia de fortaleza já
tempos passados, né, as comunidades, as tribos, os clãs, eles construíam muralhas em torno das suas cidades. As suas cidadelas eram cercadas de muralhas, são chamadas de fortalezas, que demonstravam segurança, demonstravam proteção, demonstravam acolhimento. Hoje, nesse tempo de pandemia, sim, é uma fortaleza em tempos de crise. Está muito fácil agora todas as pessoas perceberem que a nossa necessidade de estarmos acolhidos em nossa fortaleza maior, que é a nossa família. Entendi. E o senhor fez um contexto histórico da questão da fortaleza, e como que hoje uma família ela pode, digamos assim, fortalecer essa fortaleza, né? Mas, assim, a gente tem visto muitos por algumas dificuldades, tanto financeiras quanto emocionais. E como que um pai, uma mãe, ela pode procurar fortalecer esses laços? Bom, usando a analogia da fortaleza, nos tempos antigos, né, era preciso cavar uma funda, era preciso cavar bastante para poder lançar uma função que pudesse sustentar a muralha, e aí tornasse um local de proteção. Então, um dos fundamentos que são necessários para poder ser essa família um lugar de segurança e fortaleza é exatamente ela estar firmada em valores absolutos, em valores morais, valores éticos, valores esses que nós entendemos e encontramos como sendo padrões bíblicos, padrões da palavra de Deus, que nos orientam, né, no papel de cada um dentro dessa fortaleza, o papel do pai, o papel da mãe, o papel dos filhos, relacionamentos. Deu um probleminha com o áudio do pastor? É um bíblico, padrão de Deus. A família é um padrão de Deus. Então, o primeiro excesso é saber que é propósito de Deus. Nossa família é um propósito de Deus. É um fundamento negociável. Aí, em cima desse primeiro fundamento, primeiro alicerce, entender que família é uma fortaleza que tem o propósito de Deus, aí vem outros fundamentos. Tem os valores morais, os valores éticos, os valores sociais, os valores espirituais. Aí você vai fortalecer, você vai proteger essa família e essa família tornar-se, então, uma fortaleza em tempo de crise. Entendi. E, pastor Daniel, o senhor tem algum complemento? O senhor deseja falar alguma coisa para completar a resposta? Ou... Não, só ressaltar a questão da fortaleza, né? A família é uma fortaleza porque é na família começa a questão do ensino e da transmissão dos valores, dos princípios, da ética. Isso você não aprende, em primeiro lugar, na escola, você não aprende na igreja, você aprende isso da família. A família é uma fortaleza social. Por quê? Porque ela é responsável por transmitir esses princípios e valores absolutos, fundamentais a qualquer sociedade. Então, ela se torna, de uma certa maneira, uma guardiã de uns princípios que muitos têm tentado destruir. Quando se tenta acabar com uma nação, onde você começa pela família, né? Você começa a querer desconfigurar, destruir a família, porque é um transmissor de valores, princípios, ética, moral, espiritualidade. Então, ela é uma fortaleza social nisso tudo, né? Ela ensina a gente a questão do caráter, a questão do princípio. E também é uma fortaleza individual, porque, como o pastor Mazinho falou, é um lugar de segurança. É um lugar onde eu me sinto bem, onde eu me aconchego. E dentro deste ambiente que nós estamos vivendo de incertezas, a família é uma fortaleza. A família se torna uma fortaleza. Dentro desse ambiente de incerteza e medo que nós estamos vivendo, a família é esse porto seguro. E quais são os ensinamentos que a crise ela pode trazer para a gente, enquanto família? Eu acredito que ela pode trazer uma série de ensinamentos e oportunidades. Né? Isso a gente não tem dúvida. Eu tenho dito muito isso lá na igreja. Mas
eu acho que uma das principais oportunidades que a gente pode tirar dessa pandemia, né, desse momento de isolamento social, é a oportunidade que ela nos dá de estreitar laços. E a gente está agora sendo forçadamente tendo que conviver com todo mundo da nossa família. Então, eu passo muito mais tempo hoje com os meus filhos do que eu passava antes da pandemia. Então, é uma oportunidade de estreitar relacionamentos e aprofundar laços, né? Então, essa talvez seja, se tratando de família, um dos grandes benefícios dessa pandemia, né? A gente aproveitar esse momento para aprofundar os nossos laços com aqueles que moram no mesmo tempo que a gente. Então, eu preciso aproveitar essa oportunidade de mais tempo que eu tenho para poder assistir um filme com meu filho, deixar ele escolher um filme, ou ela escolher a esposa, o cônjuge. Então, a gente ir se acertando e aprofundar os laços, eu acho que é uma grande oportunidade que essa pandemia traz para nós. Interessante isso que o senhor falou, porque assim, hoje em tempos de tecnologia, de celulares nas mãos, TVs, muitas vezes talvez ter esse relacionamento com a família não vai ser fácil, porque as pessoas elas se prendem ali no mundo delas, ensinando as coisas entre a família, entre os membros da família, né? Então, talvez uma das dicas que a gente pode deixar também é justamente isso, desligar um pouco o smartphone, a TVP e conversar entre si, né? Ter aquele momento. O que os senhores acham? Eu acho que o caminho é esse. E não só apenas desligar, mas também fazer bom uso desse material, né? Do smartphone, da televisão. É lógico que a gente tem que dar um stop nisso, né? Parar. Por exemplo, eu comecei a ler um livro com meu filho. Então, ele tem uma bíbliazinha infantil, a gente lê toda noite e ele quer que cada dia lê mais páginas. Vai lendo, hábito que a gente está adquirindo agora, entendeu? De sentar com ele aqui na mesa ou na cama e jogar Uno, né? A gente está jogando Uno aqui e ele fica bravo quando ele perde. Mas é um momento de interação nossa, isso é muito importante. Pastor Eliomar, quer acrescentar alguma coisa? Pastor Eliomar? O senhor nos ouve? Conexão do senhor? Não estou ouvindo, não. Não está ouvindo? Está só picado. A conexão. Eu perguntei se o Não, senhor... está bem só picado, mas fez um eco. Tá. Não consegui ouvir a pergunta. O senhor não está ouvindo? Pastor Mazinho? Acho que a conexão do pastor Mazinho não está muito... Está ruim. É difícil. Qualquer coisa ele sai e entra de novo, não sei se dá. Tá, Gabriel? Gente, já ouviu acontecendo. Vou fazer a sua pergunta. Eu vou mandar alguém aqui. É isso aí. Exatamente, ao vivo, gente. Está aí pronto para qualquer coisa. Pastor, enquanto o pastor Mazinho retorna, o que a Bíblia ela diz sobre os conflitos familiares e os problemas que podem surgir, tanto de esposo com esposa, de filhos, irmãos também, que acabam brigando muito nesse momento, né? A gente tem... A Bíblia é fantástica, né? Porque ela é um retrato da vida real, não tem como fugir disso. E desde Gênesis até Apocalipse a gente vê conflito familiar. Inclusive dentro de famílias, de personagens super importantes, como por exemplo o Davi, sérios problemas familiares, né? Então, a problemática do relacionamento familiar, ela permeia toda a Bíblia. E ela está presente no Velho Testamento, ela está presente no Novo Testamento. Isso mostra que relação familiar é sempre um desafio. Desde lá, por exemplo, desde os primórdios da humanidade, quando Deus criou o homem, a gente tem um conflito entre dois irmãos, Caim e Abel. Lá no início já tem dois irmãos se pegando, brigando, né? E um mata o outro. Então é uma relação que a gente precisa aprender a viver.
A relação familiar não é uma relação fácil. Mas a Bíblia diz que devemos nos respeitar e amar a todos, inclusive os da nossa casa. E ele diz, a Bíblia é interessante que ela diz assim, a gente precisa cuidar dos irmãos, sobretudo os da nossa família. Porque se eu não cuido nem dos da minha família, né, a Bíblia diz que nós seremos piores do que os ímpios se a gente não cuida nem da própria família. Então, é um desafio e a gente precisa cuidar e amar, porque é conflito, é conflituoso, mas dá certo. Pastor Mazinho, você nos ouve agora? Pastor Mazinho? Não, não estou conseguindo, não. Você não está ouvindo? Eu acho que vou ter que entrar no... Não estou... Sai de novo. Isso aí. Talvez seria interessante ele ir para algum lugar mais perto do outro, não? Tem uma pergunta da internet, que eu vou botar aqui, é do Carlos Humberto. Ele escreveu aí: o conceito de família mudou e os laços de amizade estão mais fortalecidos. Esta ideia de família se sustenta, a família fortaleza. Concordo com ele que esse conceito de família tem sofrido muito ataques, né? Ele tem mudado. Mas a gente crê em um conceito bíblico de família, né? E o conceito bíblico, ela gera, sim, uma fortaleza, né? Esse ambiente fortalecido, mas é notório que, ao longo do tempo, a gente tem sofrido, a instituição familiar tem sofrido ataques e tem tentado se mudar o conceito de família, né? Hoje em dia você tem família de tudo quanto é jeito e de tudo quanto é modelo. Mas é o que eu falei lá no início, né? A família é a base social, né? Uma nação forte é constituída de famílias fortes. E se eu desconfiguro, e se eu destruo esse conceito familiar, eu coloco em xeque não só essa fortaleza da relação familiar, eu coloco em xeque a própria sociedade. Então, a sociedade, de certa maneira, ela é fortalecida, e a família é uma fortaleza, ela é fortalecida pelos laços familiares, pela presença de uma família forte no seio de uma nação e também no seio de uma família, né? Se o pastor consegue entrar agora. Vamos tentar de novo. Acho que conseguiu, né? Não quero ficar falando sozinho, não. Cadê esse homem, gente? Mas vamos lá. Dando sequência, né, enquanto o pastor Mazinho está se preparando para poder entrar de novo, essa questão de família, né, e fortaleza, quando a gente pensou nesse tema, né, família e fortaleza, é porque a gente entende que a família, principalmente nesse período de grande instabilidade, ela se torna um local de proteção minha, de proteção de cada um de nós, né, onde a gente vai buscar refúgio, onde a gente vai buscar um apoio, porque nesse tempo a gente está isolado de casa, a gente está preso. E confesso, né, que ficar preso em casa é muito bom, cara, porque a gente tem casa, né? Casa é muito bom. O grande problema é que nós estamos meio que compulsoriamente em casa, né? A gente não tem uma liberdade. Por exemplo, eu estou doido para passear no shopping com os meus filhos. Eu não posso, né? Deixar eles gastarem energia, não posso, tem que ficar em casa. Então, só o fato de ficar em casa não é só um problema. Mas a gente tem um problema, para além disso, que é o medo de o que vai ser de amanhã, o que vai ser do futuro. Então a gente tem as famílias em casa, mas a gente entende que é um momento de grande tribulação, grande provação, porque hoje ele está recebendo um salário, mas no mês que vem, será que ele tem um salário? Quantos brasileiros estão perdendo seus empregos ao longo dessa pandemia? Então você tem a insegurança financeira, você tem a insegurança de saúde. Será que eu vou pegar essa doença? Será que alguém que eu gosto, será que um parente meu vai pegar essa Covid, vai
vinha a falecer por causa disso. Então a gente é afligido desses medos, né? Não só a questão de ficar em casa, é para além disso, né? Porque ficar em casa é bom, mas eu estou em casa por quê? Porque eu estou com medo de pegar uma doença, eu não posso sair na rua, porque se eu sair eu posso ser contaminado, eu estou em casa, não estou trabalhando, isso é bom, mas eu posso perder meu emprego, eu posso perder meu salário. Então isso tudo faz um estresse muito grande e a família tem que lidar com isso. E esse ambiente familiar se torna fortaleza para a gente se proteger desse ambiente, né, hostil que a gente vive, né? Hostil no sentido de insegurança, de medo. Então, família é lugar de segurança. Hoje, no período que nós estamos vivendo, a família deve ser o nosso lugar de segurança a respeito de toda incerteza e insegurança que a gente vive aí nesses dias, né? E, na sua opinião, quais são os ensinamentos que uma crise, não só essa, né? A crise pode dar para a família em si? O que ela tem de didática nisso? Lado bom. É uma pergunta interessante, né? Aquilo que eu comentei agora há pouco, né? Ela oportuniza a gente a conviver melhor e a estreitar os nossos relacionamentos, mas não é só isso, né? Se a gente pegar a linha da história, a gente vai ver que sempre, por exemplo, sempre depois de uma guerra ou depois de uma grande crise de saúde, o mundo nunca volta à mesma coisa. Já perceberam? A crise de 29, a pandemia da gripe espanhola, você tem a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e tantos outros conflitos, né, antes disso também, a humanidade sempre voltou diferente disso. E muitos dizem que nós voltaremos diferente dessa pandemia, né? Alguns costumes deixarão de existir, outros serão implementados, e na família isso é real. Então, um dos grandes ensinamentos, né, trazendo para esse bojo que a gente está tratando de família, dos grandes ensinamentos talvez seja, além desse tempo que nós vamos aproveitar e estreitar os laços, a gente vai aprender a respeitar, né? E a gente vai aprender a cuidar um do outro, né? Nesse tempo a gente precisa aprender a cuidar e a não olhar apenas para nós. Acho que foi a Nadine que falou no início, né, que às vezes a gente vive muito para nós, né, é no nosso smartphone, é no celular, no computador, na televisão. Então é um período da gente aprender a olhar agora para o outro, né, cuidar do outro, né? Então deixar às vezes a nossa necessidade de lado para atender a necessidade daquele que vive com a gente. Então talvez essa é uma grande conquista que nós vamos levar disso, é olhar para o outro com um olhar um pouco diferente, né? De cuidado, de mais respeito, né? De proximidade, né? Por aí vai. Gente, vamos ver se a Sônia entra. O senhor falou na pergunta, respondendo a pergunta anterior, sobre a questão de muitas famílias estarem preocupadas com o emprego, de como que vão vencer cada dia, né? Cada amanhecer. E uma pergunta assim, que tem no meu coração, na minha mente esses dias, é de como a igreja, mesmo estando à distância, né, porque agora a igreja está aqui na nossa frente, no computador, nas lives, no celular, como que a igreja ela pode ser suporte para essas famílias que passam por esse momento de tensão? Porque nós temos lares e lares, né? Temos aqueles lares que têm aquela sua reserva, agora mesmo de questão de lares que não têm essas reservas. Como que a igreja pode ter esse suporte? Aí pode ser o pastor Mazinho ou o pastor Daniel. Deixa o pastor Mazinho, que acabou de chegar, gente. Agora eu estou ouvindo. A pergunta, agora tá joinha aí. Desde o começo, né, Nadine, a igreja ela sempre foi um suporte de alimentação, de sustento para as famílias. Lá desde a igreja primitiva, quando o cristianismo era uma religião proscrita, proibida pelo Império Romano, a maneira de sustentar as pessoas é através do compartilhar uns com os outros. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, o início da igreja primitiva cristã, a Bíblia relata que tinham tudo em comum, né? No partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos. Então, o
que a igreja continua fazendo já há cerca de 2000 anos é exatamente isso. Procurando repartir aquilo que tem uns com os outros. Então, não apenas as questões de víveres, né, de alimentos, de cestas básicas, mas também ajudando, às vezes, alguns que estão necessitando também de medicamentos, pessoas que estão necessitando também de acertar algumas contas de água, luz, telefone, que são hoje necessidades básicas também, né, de comunicação. Hoje, alguém ficar sem uma comunicação é algo muito complicado. Então, é assim que a igreja está atuando. Dentro do princípio da igreja, existe o princípio da ação social, que é o serviço social. Só para você ter uma ideia, quando Deus mandou as leis lá nos mandamentos, seja no Êxodo, seja no Deuteronômio, seja no livro de Números, quando era feita a colheita, parte da colheita devia ser deixada para trás para que as viúvas e os órfãos pudessem colher daquilo que estava no campo. Então eles não recolhiam menos. Era necessário deixar alguns alimentos no campo e quem viesse depois ali atrás, as viúvas, os órfãos, os mais necessitados, para que ninguém passasse fome, para que ninguém tivesse fome. Então isso é um princípio cristão já desde a noção judaica. Nos nossos dias é o que nós estamos fazendo também. Tem acontecido uma coisa extraordinária nesse tempo, que são as pessoas que estão se mobilizando para doar. Né? Então nós estamos tendo doação em espécie, em valores financeiros nas contas da igreja, que estão sendo transformadas em cestas básicas, sendo transformadas em material de limpeza, material de higiene, em medicamentos. Tem também podido assistir algumas famílias em algumas necessidades financeiras também, quando bem diagnosticado. Então a igreja tem conseguido, né, como essa grande família, assistir. Agora, o importante que nós temos que passar, aproveitando esse canal, é que nós não somos adivinhos. Nós temos bola de cristal. A gente precisa que as pessoas se manifestem, que as pessoas procurem, que as pessoas noticiem que estão tendo dificuldades. E nesse tempo, não é um tempo de ter vergonha, não é um tempo de ter qualquer tipo de preconceito. É uma realidade para todos nós. Para todos nós. E você até tem claro para vocês. A pessoa, muitas vezes, ela tem casa própria, ela tem carro na garagem, ela tem toda uma estrutura, como se fosse uma posição de classe média. Mas perdeu o emprego. Perdeu o emprego antes de cesta básica. Então, nesse tempo agora, é um tempo de humildade e a igreja está disponível. Né? Só para vocês terem uma ideia, ao término do culto, no domingo passado, agora dia 10, após terminar o culto da noite, nós tivemos um irmão lá do Rio Grande do Sul, que mandou uma oferta em dinheiro através do PicPay para ser transformado em cestas básicas para assistir pessoas. Ou, disse ele lá no recado, pastor, se alguém estiver precisando de ajuda financeira, ajuda aí com esse valor financeiro. Então, a igreja recolhe esse valor, vai como oferta destinada para o Ministério da Ação Social e é transformada integralmente em uma oferta para a ação social. Isso vai estar acontecendo, como aconteceu lá em Atos capítulo 2. Tínhamos tudo em comum, parte do pão, nas orações, nas doutrinas dos apóstolos. Estamos vivendo um tempo de igreja primitiva. Ronaldinho, o Gabriel, se me permite só falar também, que para além da ajuda da instituição, né, da igreja, como CNPJ, né, como placa, eu acho que é um tempo também que está despertando as pessoas, e aí vai um incentivo, né, para despertar cada vez mais, esse interesse em ajudar o próximo, mas da igreja né, da igreja não CNPJ, mas da igreja CPF. Né? Eu ligar para um irmão ou para alguém, não está precisando de ajuda? O que eu posso fazer por você? Então é o momento da gente também se colocar à disposição para abençoar. Né? Então, aí o pastor. Agora foi o pastor Daniel. Agora é o Daniel. Bom, pastor Martim, enquanto o pastor Daniel retorna, a gente tem uma pergunta que a gente fez para o pastor Daniel, a gente também quer ouvir a opinião do senhor sobre, que é quais são os ensinamentos bíblicos durante essa crise? Quais são os ensinamentos bíblicos e ensinamentos bíblicos durante a crise? Ok. Bom, há uma preocupação nossa, como pastores de igreja, que para muitas pessoas parece que é um apocalipse. Deve ser um dos selos do apocalipse, dos casos do apocalipse. Nós temos que tomar muito cuidado, porque
porque nós estamos tendo até agora algumas pessoas que se viraram doutores em Apocalipse. Eles receberam revelações especiais, estão dando respostas para tudo, e gente muitas vezes que aproveita, são oportunistas nesse momento, né? Momento de crise, de pandemia, momentos que nós não temos respostas. O que nós podemos responder, usando como base a própria Bíblia, é que Deus possui isso. Nada foge ao controle de Deus. Então, isso é muito importante a igreja entender isso. Não cai um fio de cabelo na minha cabeça, não cai uma folha de uma árvore, não aparece um vírus, uma bactéria nova no planeta que Deus não saiba. Essa é a soberania, essa é a capacidade de Deus de observar todas essas coisas. De realizar seus juízos, de chamar a sua atenção para com todas as pessoas. O juízo, Nadine e Gabriel, o juízo para o mundo inteiro. Eu criei uma frase na igreja que é o seguinte: a tempestade está para todos, mas cada um no seu marquinho. Quer dizer, cada um está enfrentando a tempestade do seu modo. Quando a tempestade é para todo mundo, é um juízo de Deus. Deus está efetuando o seu juízo. O que é um juízo? O juízo é uma ação agradada a Deus, uma punição, no sentido de uma justiça, um julgamento. Então é uma ação de Deus, isso sim. E aí nós temos que entender, poxa, veio um dilúvio, que foi um juízo sobre toda a terra. Veio um saraiva de fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Veio um juízo sobre Sodoma e Gomorra. Então a gente fica observando que sim, há maneira de Deus falar pelos seus juízos. Então, olha só uma coisa interessante. Nós estamos vivendo hoje, no mundo de modo geral, uma proposta de mudanças de valores que são valores fixos, valores morais, valores que são primários. Vou dar um exemplo claro: a modificação dos padrões familiares. É interessante porque a solução para que ninguém se contamine é estar cada um com a sua família. Porque sabe uma coisa interessante? A sociedade está impondo novos padrões familiares. E a resposta para essa sociedade agora, nesse tempo de pandemia, é buscar o padrão antigo da família. Não é verdade? Estamos buscando a casa dos nossos pais, dos pais, ficando ali um cuidando do outro, um olhando para o outro. Então, assim, são juízos de Deus. A igreja de Deus recebe disciplina. Esse é um tempo que nós estamos voltando, Nadine, a fazer o culto no lar, a fazer a oração doméstica, voltando às nossas casas, voltando a perguntar a Deus. Deus quer falar para nós sobre essas coisas. Então, eu vejo que as lições principais desse tempo são os juízos e as disciplinas de Deus. O juízo vem sobre toda a terra. Disciplinas vem sobre a igreja. Então, como o pastor Daniel já havia falado anteriormente, nós estamos lendo a Bíblia em casa com as crianças. Estamos contando histórias bíblicas às crianças. As pessoas estão acessando mais a igreja, querem ouvir o que Deus tem para falar nesse tempo de pandemia. Agora, esse que é o nosso grande detalhe importante, criar lives como essa. Então, nós parabenizamos aqui a iniciativa do Gabriel Amorim, né, com a Nadine, com o pastor Daniel também, nesse mês da família, porque nós temos que tomar cuidado, que vai aparecer os chamados falsos profetas, que vão tentar dar interpretações do que nós estamos vivendo, e são mentiras. Né? Já subiu até um determinado segmento religioso aí que está ungindo com óleo que cura a Covid. Então, assim, a troca de ofertas, né? A troca de oportunidades. Isso é um oportunismo. A gente tem que ficar atento a isso, Nadine, e a igreja sempre a compreensão da palavra de Deus. A palavra de Deus, o temor de Deus, dará a resposta para tudo. Obrigada, pastor. Pastor Daniel, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu peguei um monte andando, peço desculpa, né? Para mim, a conexão da internet cair aqui. Aí eu fui lá rapidinho, resolvi e deu tempo de voltar. Não, tudo bem. Foi até uma pergunta que a gente fez para o senhor, foi a questão de como que a igreja como a família pode aprender durante o tempo de crise. O pastor Eliomar falou uma questão sobre essa questão de hoje a gente estar dentro de casa e ter todo o cardápio, de ter um cuidado com esses falsos profetas. Aí eu tenho uma pergunta para os dois. Qual a igreja que ambos se vislumbram no futuro, depois, pós-pandemia, vamos colocar dessa forma, né? Aí. Primeiro os mais velhos. Daniel, pode começar. Ai, Nadine, essa é uma pergunta difícil, sabia? Qual é a igreja que a gente vislumbra
eu tenho uma certa dificuldade para achar que vai mudar muita coisa. Entendeu? Vai mudar, isso é sem dúvida. A nossa relação vai virar, por exemplo, com as mídias sociais, vão ser outras, talvez com os relacionamentos interpessoais, mas uma coisa que não dá para negar, né? E isso está mostrando para nós que os irmãos fazem falta. E o contato que a gente tem na igreja, mesmo que seja por pouco tempo, numa quarta, num domingo, faz muita falta, né, para nós. Então, acho que a gente precisa dar valor para os relacionamentos, né? Apesar de que eu concordo que o meio digital vai estar muito mais presente na vida da igreja, mas a igreja ela foi criada para se relacionar. Não tem jeito, não tem para onde fugir, né? Não dá para a gente viver só de lives. Então, a gente precisa dar valor aos relacionamentos. Aí está junto com o irmão mesmo, né? Hoje eu não vou para a igreja, eu quero dormir até mais tarde. Não, eu vou para me encontrar com os irmãos. Eu vou para Deus lá com os irmãos. Porque faz muita falta, né? Então, hoje tem uma igreja que faz. Pelo menos essa é uma expectativa que eu tenho. Eu acredito que nós vamos ter mudanças, né? Nós vamos ter grandes avanços. Se a gente olhar para a história, toda vez que ocorreu situações de ações mundiais, toda vez que a humanidade passou por situações que envolveu todas as pessoas, todos passaram a pensar, e a estudar, e a analisar, e a procurar interpretar os acontecimentos. Então isso já aconteceu lá no período de 1918, né, quando aconteceu aquela primeira crise de pandemia, 18, 19, 20. As mundiais trouxeram aí envolvimento de todas as nações. O mundo todo sabia que estava acontecendo uma guerra. O mundo todo estava envolvido numa guerra. E de lá para cá, todos passaram a pensar, olhando, né, avaliando os acontecimentos de uma forma crítica e trazendo nós avançamos muito nas pesquisas médicas, científicas, principalmente depois da Grande Guerra Mundial. Então, quero acreditar que sim. Só para vocês terem uma ideia, né? Aí, Nadine, Daniel e Gabriel, a nossa situação no Brasil, por exemplo, nós tínhamos uma política pública na área da saúde que criticava muito o Sistema Único de Saúde. Dizia que não prestava para nada. Eu quero pensar agora quem fazia parte desse time, criticava o SUS. Qual é a opinião deles agora? Como é que vai ser a plataforma de proposta de deputados federais, de governadores em relação ao SUS, de prefeituras municipais em relação ao SUS? Ou seja, isso tudo vai mudar, eu tenho certeza disso. Porque o que está salvando muitas vidas não é o capitalismo selvagem da privatização da saúde. Isso é muito claro para todos nós. O que está salvando as vidas é o Sistema Único de Saúde Pública, que é muito criticado. Então, esse é um ponto que era criticado pelos países do primeiro mundo, e agora o país em desenvolvimento, que é o caso do Brasil e alguns outros países também de primeiro mundo, vai fazer um repensar total. Eu tenho grandes expectativas de mudanças radicais. A questão, por exemplo, né, às vezes a gente sente falta quando perde. Você não pode ter esse problema, né? A gente só sente falta quando perde. Aí aqueles irmãos que perdiam, né, o culto da igreja, olha, eu estou tendo gente que está acessando isso que eu nunca vi na igreja. É verdade. É membro nominal, mas está lá me ligando, fazendo live, curtindo, mandando recado. Isso vai mudar sim. Isso aqui, eu estou só pontuando, né, a saúde, né, do modo geral, né, e pontuando agora a questão da igreja. Sim, eu creio sim que as pessoas vão repensar, as famílias vão repensar, os casais vão repensar, a estrutura social vai ser repensada. Eu creio que se é para melhor ou para pior, aí o tempo é que vai dizer. Mas que traz profundas modificações, vai trazer, nós temos que tirar proveito disso. Nós estamos tirando proveito disso, nós estamos aqui numa live pela igreja para falar para todas as pessoas. Então, isso aqui, como eu falei ontem, né, na live da Convenção Batista, né? Vai haver um antes de Covid e um depois de Covid, um novo ACDC. As coisas vão mudar assim, e agora nós que temos que dizer se vai ser para melhor ou para pior. Qual aproveitamento nós vamos fazer, porque a crise é uma oportunidade. Então a gente tem que tirar proveito bem dessa oportunidade.
Pastor, a gente está vivendo um tempo bem difícil, né? Me mandaram um vídeo esses dias, mas eu não vi não, o vídeo era polêmico, falando que a gente tá muitos sinais estão acontecendo do fim do tempo. Qual é a visão de vocês sobre isso? Estamos tendo sinais de visão do tempo, de fim do tempo, de apocalipse, fim do mundo? É uma coisa... Gabriel, uma coisa muito boa que a Covid está trazendo é esse olhar do apocalipse. Né? Nós temos muita produção teológica literária até o final do século XX. Até filmes de Hollywood, até as novelas, até o mundo secular, ele olhava a virada do milênio, 1999, como sendo assim uma aproximação do apocalipse. É muito comum essas viradas de milênio. Nós estamos, pasmem vocês, nós estamos há 20 anos sem ninguém produzir nenhuma literatura apocalíptica. Ah, meu amigo, agora o que vai ter de gente escrevendo sobre apocalipse, nos próximos 20 anos, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Vai aparecer muita gente agora falando de trombeta, sobre um terço de morte de peixe, um terço de morte de gente. Mas olha, é só fazer conta. Né? Nós temos 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Quanto que é um terço de 7 bilhões e 200 milhões de pessoas? 7 bilhões. 7 bilhões. Seria um terço. Pelo menos 2 bilhões e meio de pessoas. 2 bilhões seria um terço. Aí aparece esses apocalipse de plantão, fica lançando as coisas assim, olha aí, ó, tá morrendo, mas não faz conta matemática. Não faz conta matemática. Então, assim, a Bíblia ela tem uma interpretação muito rápida das suas revelações. Mas uma coisa que eu possa acalmar o coração de todos. Quem vai nos convencer não é o profeta do Apocalipse, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai convencer o que está acontecendo, que vai acalmar meu coração. Então, esse é um tempo das pessoas terem a certeza da sua salvação. A Bíblia diz, lá no livro de Romanos, que o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou salvo. Então, salvação não é um achismo humano. Salvação é uma experiência divina, espiritual, sobrenatural com Deus. Esse pessoal que fica dizendo em nome do Espírito Santo, se tem Espírito Santo. Eu vou ser polêmico agora também, né? É melhor de ser polêmico também. O Espírito Santo vai me ensinar, ele vai me revelar e vai me consolar. Como é que eu vou ficar desesperado nessa hora? Então não tem Espírito Santo. Desespero agora não é um fruto do Espírito. Então eu fico tranquilo quando acontece essas coisas. E volta e meia, né? Nadine jornalista, né? Nadine na área da comunicação, ela sabe que volta e meia o mundo secular, mas o que está acontecendo? Vou perguntar lá aos pastores, tem a ver com o Apocalipse? Por que eles perguntam? Porque não tem Espírito Santo. Não tem. Quem fica na dúvida, que não está salvo pelo Espírito, vai ter que perguntar para quem está. Entende isso? Então eu tranquilizo o coração da igreja com toda a sabedoria. O Espírito Santo testificar o seu coração, os planos de Deus, e vai trazer paz, vai trazer firmeza, vai trazer esperança. Esses são os frutos do Espírito. Não especulação, desespero, profetas aí de plantão do Apocalipse. Isso eu não acho legal isso aí. Entende? Agora, esses vídeos dão likes, né? Dão curtidas, aí dá para monetizar, né? A polêmica monetiza, não é isso que a comunicação faz? Não é esse o nosso papel. Então eu repito mais uma vez, fiquem tranquilos, que o Espírito Santo vai convencer vocês da ação dele, como ação apocalíptica ou não, no tempo certo. Mas esse não é o tempo. E a gente também, que ao longo da história, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né, todo mundo falava que o Hitler era o anticristo. E ali já tinha tocado a primeira, a segunda, a terceira trombeta, e aí não aconteceu. Aí depois a Guerra Fria, né? Não, porque o anticristo vai vir da União Soviética, né, vai dominar o mundo. E nada aconteceu. Depois, no atentado de 11 de setembro, das Torres Gêmeas. Ah, não, agora o atentado foi o soar de uma trombeta, né? E aí, a cada episódio novo que vai acontecendo na história da humanidade,
ter uma trombeta. Se a cada episódio fosse um só de uma trombeta, tinha que ter umas 30, 40 trombetas. Porque a cada episódio você tem uma trombeta. É mais sério. Então, a gente tem que ter essa certeza da nossa salvação, né? E pregar isso para as pessoas, né? Que é hora de se arrepender e voltar para Cristo. Não porque o mundo está acabando, mas é porque só Ele pode dar essa paz que excede o nosso puro. Então, a gente precisa ter essa confiança, a despeito se vai ser hoje, amanhã, depois, a gente tem que estar preparado para quando o dia chegar. É isso aí. Nós recebemos uma pergunta do WhatsApp aqui, e é a seguinte: vocês acham que o cristão em geral e o cristão brasileiro em específico está conseguindo vislumbrar o seu verdadeiro papel na sociedade? Eu acrescento mais uma pergunta: por que nós só somos solidários em tempos de crise? Você tem vários caminhos, né, para essa resposta. Existe um caminho sociológico, Nadir, que é para a sobrevivência da espécie. Então, quando nós começamos a ser afetados na sobrevivência, nós ficamos mais solidários, ficamos protetores. Então, assim, filogeneticamente falando, a história da humanidade, desse pensar, é uma história de sobrevivência. Então, eu preciso alimentar o outro para que a sociedade possa dar continuidade, sobrevivência. Mas o que é bacana ver é que talvez, Nadir, o que está aparecendo mais agora é mostrar a solidariedade. Eu acho que está sendo mais vista, mais filmada, mais noticiada nos repórteres. Quer ver uma coisa interessante? Os noticiários sempre abriam políticas e com notícias de violência. Assalto, roubo, bala perdida, corrupção. Ninguém abria notícias mostrando solidariedade. Aí isso quer dizer que não acontecia solidariedade? Não, sempre aconteceu. A questão é que passou a ser mais mostrada a solidariedade, passou a ser mais visível. Esses movimentos são muito pontuais. Vocês vão lembrar, vocês são dessa geração, o Betinho, ele trabalhou nesse início do século na ideia da campanha Fome Zero. No tempo que o Brasil, pessoas passavam fome, nós tínhamos miseráveis passando fome. Então, assim, Betinho se mobilizou, um sociólogo, né, se mobilizou nesse trabalho. Nós fizemos várias atividades para tentar finalizar a fome. O trabalho social é feito em 3 níveis. O nível assistencialista é dar pão a quem tem fome, dar roupa a quem está nu. O nível do serviço social é capacitar pessoas para que elas saiam do nível assistencialista. E a ação social, que são mudanças de leis, mudanças políticas, mudanças no olhar dos governos, né, para a intervenção na área social. Então, nós conseguimos aplacar, dentro da campanha Fome Zero, a ideia de pessoas passando fome no Brasil. Foi ali que aconteceu. Mas precisa avançar agora nas chamadas assistência social, que é capacitar pessoas, né, aí gera a empregabilidade, aí é tão falada economia. Aí é falada da economia. A economia é entrar nesse processo também de manutenção das pessoas na sua situação de sobrevivência. E aí avança um pouco mais nas chamadas políticas sociais, que é a ação social em si. Nós temos sim no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, a Secretaria de Ação Social, que tem que elaborar políticas públicas, tanto no âmbito federal, do país inteiro, no âmbito estadual, no seu governo, como no âmbito também municipal. Então, eu acredito, Nadir, que nesse tempo agora está sendo mais mostrado na televisão esses movimentos de fraternidade. Mas isso sempre aconteceu, só não era mostrado, agora está mais mostrado. Então, assim, a gente precisa continuar avançando um pouco mais, tendo políticas sociais, tendo intervenção do Estado, como está acontecendo agora, esses R$600 em 3 parcelas. Né? Quando as pessoas tinham lá a chamada Bolsa Família, lembra? Família. Todo mundo meteu o pau no Bolsa Família. Todo mundo, a oposição, a situação, quem era rica, vou dar dinheiro aqui no trabalho. Pois é. Agora está dando dinheiro para quem fica em casa e ninguém está reclamando. Não é interessante isso? Nós estamos dando dinheiro para as pessoas ficarem em casa.
E é certo. Lá atrás, nós dávamos dinheiro para quem estava passando fome, e era errado. A pandemia, hein? Lições da pandemia. Agora é certo ficar em casa e receber R$600 em 3 parcelas. Então, assim, é importante que a gente entenda que são momentos, né? A vida é um filme. E a gente tem a redução do WhatsApp dos filmes, né? Nós somos cinéfilos, né? Curtimos muito. A vida é um filme. Aquele que ficava o Bolsa Família, hoje ninguém está criticando que está ganhando dinheiro dentro de casa. Ganha dinheiro para ficar dentro de casa. E no mundo inteiro, depois do Brasil não. É Japão, é Austrália, Estados Unidos, é Alemanha, é Rússia, Inglaterra, Dança. Então, esse é o olhar social. Isso é comunismo? Isso é socialismo? Isso é capitalismo? Está para além desse pensamento. Isso é humanidade. Isso é ser gente. Entende? Isso é ser democrático, né? É atuar para todos. Então, eu espero que uma das lições maiores, né, dessa pandemia seja essa. A gente saber que no mundo é absurdo. Deus não quer que ninguém passe fome. Eu falo isso lá na igreja sempre. O mundo produz 1,5 a quantidade de comida para ninguém passar fome. Vocês terem uma ideia, o Brasil esse ano bateu recorde mais uma vez na colheita de soja. A produção bovina bateu recorde mais uma vez. Então, por que tem gente passando fome? É absurdo isso. Então, que a ação social continue depois da pandemia. A gente tem, nesse período todo, um ciclo de consumo, né, muito elevado. A gente vinha vindo num ciclo frenético de consumo, né, e conquistando. Eu acho que esse tempo quebrou um pouco em nós, talvez o ego, talvez inflado, de que nós conseguimos, nós desenvolvemos tecnologias, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós dominamos a tecnologia hoje, né? E eu acho que o ego do homem está muito inflado. E aí vem uma pandemia dessa, um vírus, que a gente não vê, que a gente não toca, e que destrói tudo isso. E aí a gente vê que o nosso dinheiro, o nosso consumo, e aquilo que a gente tanto prezava, já não vale mais. E aí a gente volta para a necessidade de olhar para a nossa saúde, para olhar para o outro. Tem uma mudança considerável, né, nessa perspectiva. O homem agora, com um olhar mais humilde, né, para a humanidade. Então, assim, não adianta conquistar. Porque pode vir um vírus invisível que a gente não vê, que a gente não toca, que não tem cheiro, e destruir tudo que a gente construiu. Então, a gente está nesse momento de fragilidade e muitos com medo. Então, diz, cadê aqueles super-homens? Né? Cadê aquelas super-pessoas, aquelas super-organizações? São milhares de pessoas no mundo todo. Outras empresas grandes já estão anunciando demissões em massa. Cadê essas superpotências? Diante de um vírus minúsculo, mostra a nossa fragilidade. Então, nós somos seres frágeis. Precisamos reconhecer que nós somos seres frágeis e precisamos uns dos outros. Né? Nas enchentes aqui do Espírito Santo de 2013, tinha uma rede de solidariedade que foi montada, com doações. Passou aquele período, a gente volta para a nossa vida, volta a olhar mais para nós. Como o pastor Marcelo falou, sempre houve esses episódios de caridade, de doação, de olhar para o outro, de assistência, mas não dá ibope, não dá notícia, né? Por quê? Porque a gente quer mostrar outras coisas, mas a gente esquece que nós somos frágeis, né? E que precisamos sim uns, né? Então, acho que uma grande lição dessa pandemia é mostrar a nossa fragilidade. Não importa quanto eu tenho na minha conta bancária, eu posso usar do mesmo jeito que alguém da periferia pode pegar, e a minha saúde está de igual a igual para dele, né? Então, é uma lição que fica para nós aí. Daniel, aproveitando aí, você fazer sua propaganda, quais são as prioridades que hoje a família ela precisa ter
propaganda para você falar dos devocionais semanais. Quais são as prioridades da família? No bojo da família cristã, algumas prioridades, né? A gente já comentou algumas delas aqui, né? Fazendo propaganda aí da questão dos devocionais, a gente está querendo oportunizar, né? Incentivar que as famílias da nossa igreja e demais famílias, quem quiser também, passa a desenvolver um tempo de qualidade em casa, com a família, com Deus, né? Então a gente quer oportunizar isso, né? Que volte aquela prática antiga lá na igreja primitiva de reunir a família e adorar o Senhor, prestar cultos ao Senhor no ambiente da nossa família. Isso é uma prioridade, eu acho. A gente, ao longo do tempo, na correria do tempo, né, o tantos afazeres, compromissos, a gente esqueceu disso. A gente abandonou essa prática, pelo menos muitos de nós abandonamos essa prática de reunir a família para cultuar, para orar uns pelos outros, para saber da necessidade. A primeira lição que nós tivemos, né, que eu disponibilizei para a igreja agora nessa semana, fala sobre planos e sonhos. Por exemplo, pergunta para o seu filho qual é o plano, qual é o sonho que ele tem para o futuro, qual é a expectativa que ele tem, as perspectivas dele para o futuro. Às vezes o pai e a mãe não sabem, né, o que se passa na cabeça do filho, da filha, do esposo, da esposa. Né. Às vezes eu não sei o que a Iana, que mora comigo, que vive comigo já há 12 anos, às vezes eu não sei o que ela pensa para o futuro, o que ela quer, o que ela almeja. Então é um tempo da gente sentar, conversar, saber do outro e adorar a Deus nesse tempo também, em família. Né? Então a gente vai disponibilizar cada semana um dia de culto doméstico para você fazer na sua casa. Se tiver dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente ajuda nisso. Pode chamar aqui. Se você não pode mais acrescentar alguma coisa? Eu diria que a gente está assim, é uma boa oportunidade, né, Nadine? Esse é um tempo de oportunidade. A igreja não pode voltar como era antes, com a indiferença diante do que era antes do Covid e depois do Covid. Então a minha oração é nesse sentido, né, que haja um despertamento de todos nós, pensar de todos nós, para tirar proveito. Se Paulo diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, eu tenho que estar pegando agora esse acontecimento e tirando proveito para o bem da igreja. Tá bom. Voltou? Ok. Tá. Deixa eu Oi. Ok. Crises econômicas elevam o número de fiéis? Eu percebi. Perdão. Elevam o número de fiéis? Você ouviu? Não consegui ouvir. Crises? Isso não é mesmo. Passou mais assim? Deixa o Daniel responder que eu não estou ouvindo, não. Tá. Não, tô. Deixa o Daniel responder, estou sem ouvir. Bom, Nadine, Gabriel, respondendo, né? Sempre quando há algum tipo de crise, as pessoas recorrem à igreja. Eu brinco dizendo que em determinados momentos até o ateu vira cristão. Né? Em determinado momento, quando a coisa aperta. Então, assim, há os dois tipos, eu acho. Aquele que está na igreja, passa uma crise financeira, se decepciona com Deus, sai, achando que Deus não cuidou dele, que acha que Deus não proveu aquilo que era para ser provido. Pelo contrário, também é verdadeiro. Tem muitas pessoas que, diante da necessidade, sim, vão recorrer à igreja, vão recorrer a Deus, como num processo de saúde. Né? A pessoa passa um ano todo sem frequentar a igreja. Aí pegou uma doença, aí vira membro assíduo. Né? Então a gente tem que lidar com isso também, porque existe, é verdade. O Daniel podia fazer a pergunta, porque eu ouço a voz dele. Você tinha pergunta, Daniel? Eu estou ouvindo a sua voz.
crise financeira aumenta os fiéis, não é isso, né? O número de fiéis. Crise financeira aumenta o número de fiéis? Não, agora é sua. Pastor Mazinho, Olha só, agora eu tô. Pastor Mazinho, você me escuta? Tenta falar com ele, Gabriel. Fica salpicado, tá ficando salpicado, eu não consigo entender a pergunta. Não sei se é a recepção. Às vezes o Gabriel, a voz do Gabriel está melhor para mim aqui. A crise econômica eleva fiéis. Se eleva o número de fiéis na pandemia? Isso. Crise econômica. Não, eu diria o seguinte, o que eu entendo, né? A Bíblia diz que é Deus quem acrescenta a igreja, não é a pandemia. Não é a catástrofe, não é a economia, não é a fome que acrescenta pessoas à igreja, é o próprio Deus. A Bíblia diz que é Deus que é soberano. Né? O que vai aparecer na igreja são pessoas desesperadas. E algumas delas vão ser isoladas e vão embora. Como sempre aconteceu. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma viagem certa vez de navio, e o navio teve uma fumaça. O navio enfumaçou tudo lá. As pessoas achavam que era um Titanic que ia afundar aquele navio. Era um passeio turístico. E eu tinha uma celebração, eu fazia uma celebração lá, em alguns horários da tarde. Veja só, dentro do navio eu consegui um teatro para fazer uma celebração com os irmãos da igreja que estavam lá com a gente também. Nos primeiros dias, nem os irmãos da igreja não apareciam. Apareceu uma meia dúzia de pessoas lá. Depois que deu essa fumaça no navio, tinha que ficar lá de fora, a gente tentando entrar. E claro que quem chegar a primeira turma da igreja. Então, assim, as pandemias, as crises, essas coisas, elas não mudam o aspecto do plano de Deus de salvação. Não muda nada. Na verdade, as pessoas ficam mais medrosas, né, querem respostas. É só você lembrar que quando Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, o rico diz a Jesus, pede a Jesus que ele pudesse ressuscitar, porque ele tinha 5 irmãos. E se os irmãos vissem ele ressuscitado, todos iam crer. E aí Abraão responde, não, eles têm a lei e os profetas. Ou seja, a conta da palavra, não é o medo da pandemia. A salvação não é o inferno, é o amor de Deus. Continua. Então não vejo assim um crescimento, né? Vai ter um crescimento não de... pode ser quantitativo, mas não qualitativo. Crescimento de demanda. Mas é Deus que está conduzindo esse processo salvífico, né? O plano de salvação, o propósito de Deus. Com pandemia ou sem pandemia. É isso aí, vai aumentar a demanda. Mas depois ela sai do... É bacana ter essa observação, porque os grandes movimentos de crescimento de igreja nunca foram por medo ou por desespero. Os chamados avivamentos mundiais, que é um agir do Espírito Santo, sempre foi em busca de santificação da igreja. Então, quando a igreja se santifica, quando a igreja busca se separar, né, do pecado e obedecer a Deus, aí ela cresce. Ela se torna luz. E as pessoas vêm por causa da luz. Então, assim, o que nós cremos é que o que faz que não é pandemia, não é fome na miséria, mas é uma igreja que se santifica, uma igreja que traz luz, traz uma alternativa, aí Deus está ali atraindo as pessoas para serem salvas naquele lugar. Bom, a gente já vai caminhar. Pastor, você me escuta? Pastor Mazinho, você me escuta? Estou escutando. Então tá bom. Caminhamos agora já para o final. Vou fazer uma última pergunta que eu também recebi pelo WhatsApp da Aldeia, que é a seguinte. No caso do cristão brasileiro, será que essa situação brasileira específica, e não só a pandemia, nos levará a um comportamento político, social, mais crítico e comprovar a verdade bíblica? Eu consegui ouvir o cristão brasileiro, o resto não consegui ouvir. Desde o Gabriel falando, eu consegui ouvir. Gabriel, faz favor.
no caso do cristão brasileiro, será que essa situação atual, não só a pandemia, nos levará a um comportamento político, social mais crítico, mais comprometido com a verdade bíblica? A Jaldeia mandou. Viu? Show, Jaldeia, diretamente da Rússia. Jaldeia, Davi Fernandes, Deus abençoe aí, um carinho, um beijo gostoso no coração de vocês, nesse tempo de pandemia, né? Louvado seja nosso Deus. O que eu vejo, né? Nós precisaríamos repensar, em muitos aspectos, algumas verdades fundamentais que foram criadas por nós mesmos. Dentre essas verdades, a questão, né, desse afastamento do cristão e a política. Na verdade, o que nós estamos vivenciando cada vez mais é que nós precisamos sim ter o envolvimento de políticas sociais. Há uma diferença aqui. Não estou aqui estimulando ninguém a outro tipo de política eleitoreira, não é isso. Mas é o engajamento da igreja nas políticas sociais. Eu acho que a sociedade, ela quer encontrar em nós uma resposta. E nós podemos pensar em soluções sociais para essa sociedade, para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu tenho falado na igreja de um grande mal que nós estamos vivendo, os irmãos vão se lembrar quando eu falar, que é o problema da indiferença social. Não é possível que você esteja parando no sinal, vendo pessoas lá, não é possível ver as pessoas com dependência química, uns de crack, nas calçadas. Não é possível você aceitar que um morador de rua deitado lá, naquele colchão, naquele frio, naquela sujeira. Não é possível. Essa política social ela precisa ser mudada a partir da igreja. Então, assim, é importante que haja uma proposta, através dos conselhos municipais. Aí sim, nós temos municipais darmos nossa contribuição. Pessoas inteligentes, pessoas formadas. Então, transformação. A partir de políticas sociais. Então, eu creio nisso. Nós podemos atuar dessa maneira e a igreja mudar o seu olhar em relação às políticas sociais. Por que eu falo isso? Porque qualquer um de nós, Gabriel, Naquim, e todos os membros, nós podemos fazer parte dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais, dos conselhos federais. E ali temos a nossa voz ativa. Eu posso ter um membro da igreja participando daquele conselho, representando 600 vozes, 1000 vozes, e sendo apoiado por nós por projetos sociais. Então, eu creio sim que esse tempo, né, de Covid-19 é nos levar a uma reflexão sobre as políticas sociais, seja do município, seja do Estado, seja da nossa federação, né, do nosso governo federal também. A gente passou, está me ouvindo, né? A gente precisa parar um pouco, né, com aquela militância personalista da política, né? A gente vê muito isso, né? Ou eu defendo ou fulano de tal ou o outro fulano de tal. E aí, às vezes, essas políticas importantes que a gente deveria estar debatendo, discutindo, a gente deixa passar. Eu estou mais interessado em defender o político A. A gente, às vezes, passa pelas pessoas necessitadas à nossa volta e a gente não está nem aí para as políticas sociais. E como cristãos, a gente deve enxergar a necessidade do outro. Uma vez eu estava querendo comprar um carro. E aí alguém falou comigo assim, compra um carro tal. Esse carro é bom. Eu falei, bacana. Na minha
fica a mesma coisa, mas eu nem vejo muito esse carro. É a mesma coisa, às vezes a gente não está enxergando o problema do outro, as dificuldades, porque a gente não quer olhar, né? Porque, de certa maneira, não nos interessa. Para quando eu passo a me interessar pelo problema do outro, e a partir disso começa dentro da nossa casa. Enxergar a necessidade daqueles que vivem com a gente, para além da nossa casa. E aí eu começo a ver as necessidades que estão no meu bairro, na minha rua. Pegando o gancho do pastor Mazinho. Quero agradecer, já caminhando para o final, né, Gabriel? Eu vi consolo. Eu vi consolo. Ladina, essa parte eu tô... E ele está atento. Então ele cuida da nossa vida. Ele cuida de mim, ele cuida de você, ele cuida da sua igreja. Devemos depositar nele, né, a nossa confiança. Ele fará. Minha palavra, eu vou basear no sermão que foi pregado pelo pastor Daniel. Foi o sermão na Arca de Noé. Aqueles que obedecem e permanecem, né, com espirituais. Esse é um tempo de grande oportunidade. Nós mostrarmos o nosso amor ao próximo, nós bem perto da gente, que estão sem esperança, estão confusos. Mas elas podem se firmar na sua fé.
Em certa ocasião, o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores. Creio na vitória da promessa de Deus. Vamos atravessar a tempestade. Cada um no seu barquinho, alcançando aí o porto da vitória. Logo, logo, ali na frente. Amém. Toda quinta, né? Vamos tentar aí, à medida do possível. O Rony também mandou comentário. E aí, então? Finlândia, beijo também. Então, vamos encerrar. Agradeço. A participação aí de vocês. E semana que vem tem